E aí, segundo ano, como é que vocês estão, gente? Espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês. Nós, professores do Lima Nogueira, estamos sentindo muita falta de vocês. Espero que vocês estejam realmente bem, cumprindo as recomendações das nossas autoridades, ficando em casa, se resguardando e, acima de tudo, gente, mantendo o ritmo de estudos. É importante que vocês não percam o foco de vocês, certo? É muito importante que nós tenhamos ferramentas como essas, em que nós podemos diminuir esse distanciamento, ok? Então nós vamos, a partir dessa aula de hoje, continuar o nosso conteúdo. Não sei se vocês se recordam, gente, mas nós terminamos o nosso conteúdo iniciando o capítulo 5, que é o capítulo de angiospermas, tá? Mas hoje eu vou novamente relembrá-los acerca de algumas características gerais das angiospermas. Veremos a diversidade das angiospermas e alguns critérios reprodutivos, ok? Então, se você quiser me acompanhar, nós estamos no livro 2 de Biologia 2, beleza? Vem comigo? Então, gente, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom? Angiospermas. Se vocês quiserem me acompanhar, eu tô lá na página 3, ok? Do capítulo 5 do livro 2, Biologia 2, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje vai ser angiospermas. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas nós tínhamos até começado esse conteúdo nas nossas aulas presenciais. Porém, eu vou novamente revisar aquilo que a gente viu em sala de aula, certo? Para que vocês tenham aí os conteúdos bem refrescados aí na mente de vocês. Beleza? Então, gente, é o seguinte, ó. Nós vamos ver hoje os seguintes tópicos: diversidade das angiospermas, certo? Características gerais e reprodução das angiospermas, ok? Então, esses serão os 3 tópicos que nós vamos estudar hoje. Então, vem comigo. Olha só, gente, as angiospermas são um grupo de plantas com maior diversidade. Então, nós já estudamos, né, em aulas anteriores, nas nossas aulas presenciais, nós vimos as briófitas, nós vimos as pteridófitas e nós vimos as gimnospermas. Foi isso? Então, falta ver somente esse grupo de plantas, as angiospermas, certo? Que apresenta uma ampla diversidade de habitats, possuindo aí desde espécies aquáticas até plantas adaptadas a ambientes áridos. Então a gente percebe que as angiospermas vão ser o grupo de plantas, certo? Mais bem adaptadas, podemos dizer assim, que nós temos, certo? Apresentando aí um grau de complexidade bem maior do que os outros grupos de plantas, certo? Então conseguiram aí uma ampla diversidade, conseguindo habitar diferentes ambientes, ok? Então, não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrá-los que nós temos 2 grupos principais de angiospermas. Nós temos aquelas chamadas de monocotiledôneas e temos aquelas chamadas de eudicotiledôneas ou mais usualmente chamadas de dicotiledôneas. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui embaixo, gente, ó, alguns exemplos de espécies monocotiledôneas. Temos o milho, a grama, a cebola, o coqueiro, bambu, cana-de-açúcar, arroz e etc. Então, são espécies de angiospermas pertencentes ao grupo das monocotiledôneas. E já o feijão, a ervilha, jacarandá, abacate, morango, maçã, a pera, mamona, a batata, são exemplos de angiospermas pertencentes ao grupo das dicotiledôneas. Tranquilo? Então, o importante aí é você conhecer alguns exemplos, né, de cada um desses grupos, alguns exemplos de monocotiledôneas e alguns exemplos de dicotiledôneas. A segunda coisa que você tem que saber em relação a esses 2 grupos são as 5 principais diferenças que a gente usualmente utiliza para diferenciar esses 2 grupos. Ok, gente? Por exemplo, coloquei aqui o 1, né? O número 1 se referindo a monocotiledôneas e o número 2 se referindo a dicotiledôneas. Então, olha para cá. Se você observar,
A primeira diferença que eu vou mostrar a vocês é em relação à raiz. Monocotiledôneas apresentam uma raiz fasciculada, ou mais popularmente chamada de cabeleira. Então, se você observar, é uma raiz, gente, que possui um número maior de ramificações. Essa raiz aqui, ó, você vai chamar de raiz fasciculada. Então, o grupo das monocotiledôneas apresentam raízes fasciculadas. Já nas dicotiledôneas, gente, você encontra uma raiz pivotante, que também é chamada de axial ou principal. Então, olha a diferença, gente. Você percebe que a raiz pivotante, ela consegue chegar a maiores níveis de profundidade e é bem menos ramificada do que a raiz fasciculada. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que inclusive vai dar nome ao grupo, é a quantidade de cotilédones. As monocotiledôneas, como o nome diz, apresentam apenas um cotilédone, certo? E as dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones, apresentam sementes com 2 cotilédones. Aí você me pergunta, professor, mas afinal de contas, o que é o cotilédone? O cotilédone, gente, são folhas modificadas que armazenam reservas nutritivas aqui dentro da semente, certo? Então, olha só, os cotilédones são estruturas que armazenam substâncias nutritivas, reservas nutritivas. Nas monocotiledôneas, nós temos apenas um cotilédone. Nas dicotiledôneas, nós temos 2 cotilédones. Ok? Uma terceira diferença diz respeito, gente, às nervuras que estão presentes nessas folhas, ao padrão de disposição presente nas folhas desses 2 grupos. Olha só, nas monocotiledôneas, gente, as nervuras estão dispostas de uma forma paralela, de forma que você vai chamar essas folhas de paralelinérvias. Paralelinérvias. São folhas com nervuras paralelas. Geralmente sem pecíolo. O pecíolo, gente, é aquela extremidadezinha que liga a folha no ramo, certo? E com a bainha desenvolvida, certo? A bainha vai ser essa estruturazinha aqui que vocês estão vendo, ó. Então, as folhas de monocotiledôneas são paralelinérvias, apresentam folhas com nervuras paralelas. Nervuras são aqueles tracinhos que você consegue ver nas folhas, tá ok? Nas dicotiledôneas, as folhas apresentam, olha só a diferença, nervura reticuladas ou em forma de pena. Você vai chamar essas folhas de reticulinérvias ou peninérvias. Está aqui na imagem. Então, gente, claramente você observa que existe diferença entre as folhas desses 2 grupos. Tranquilo? Uma quarta diferença, gente, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas é a disposição dos vasos condutores de seiva no caule. Então, ó, nesse desenho aqui, você está vendo uma secção do caule, um corte transversal, ok? Aí você observa que nas monocotiledôneas, os vasos estão organizados de forma desordenada. Olha aqui, ó, nesse primeiro exemplo, os vasos, que são essas bolinhas aqui, ó, é como se você estivesse vendo de cima o vaso. Você observa que a disposição é uma disposição desordenada, ok? Já nas dicotiledôneas, você percebe que há um grau de organização na disposição desses vasos. Você vai dizer que a disposição desses vasos é uma disposição cilíndrica, ok? Então, é a quarta diferença que nós vamos ter entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. E, por fim, a quinta diferença entre esses 2 grupos é que nas monocotiledôneas você encontra flores trímeras. O que são flores trímeras? São flores que apresentam verticilos florais em número de 3 ou seus múltiplos. Vixe, professor,
eu não lembro nem o que é verticilo floral. Os verticilos florais, gente, são, por exemplo, as pétalas, as sépalas, tranquilo? Então, nas monocotiledôneas, você encontra sépalas e pétalas em múltiplos de 3. Já nas dicotiledôneas, certo? Você tem flores dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras, prevalecendo, gente, flores pentâmeras, certo? Você pode ter os 3 tipos, mas flores pentâmeras são mais comuns, ok? Elas apresentam, então, esses verticilos florais, sépalas e pétalas múltiplos, né, em quantidade múltiplas de 2, 4 ou 5. Tranquilo? Então, inicialmente, são essas as 5 principais diferenças entre esses 2 grupos de angiospermas. Para frente. Agora eu vou apresentar para vocês algumas características das angiospermas, gente. Que aqui eu chamo bastante a atenção de vocês, porque essas características vão ser muito importantes. Vocês têm que conhecê-las, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, as angiospermas são plantas vasculares. Vez ou outra você encontra o termo traqueófitas, certo? Então, traqueófitas são plantas vasculares que apresentam sementes protegidas por frutos. Aí aqui nós temos uma novidade desse grupo, a presença de frutos. Então, as sementes das angiospermas, que são responsáveis pela propagação, né, dessas espécies, vão estar protegidas por frutos, facilitando aí a dispersão dessas sementes. Inclusive, né, o nome angiospermas vem do grego e significa angios, vaso, urna, e esperma, semente. São espermatófitas, né? As angiospermas serão plantas vegetais do grupo das espermatófitas, apresentam semente. Assim como também as gimnospermas. Entretanto, nas angiospermas, essas sementes estão protegidas por frutos, ok? Nas gimnospermas, não. Após a fecundação, os óvulos dão origem a sementes e os ovários formam os frutos. Como eu falei, esses frutos vão envolver as sementes. Tranquilo? As angiospermas também são chamadas, gente, de fanerógamas. Por quê, professor? Porque apresentam estruturas relacionadas à reprodução sexuada bem visíveis. Certo? Então, as estruturas reprodutoras das angiospermas estão bem visíveis. Por isso que elas são chamadas de fanerógamas. E elas estão bem visíveis por quê, professor? Porque nas angiospermas, além da presença dos frutos, nós temos a presença das flores, certo? São justamente as estruturas que vão carregar os órgãos reprodutores das angiospermas. Ok? Por isso que elas apresentam, então, os órgãos de reprodução bem visíveis. Mas qual que é a importância de se ter flores? Qual foi a importância, o que foi que ganhou de vantagem as angiospermas com o desenvolvimento das flores? Bom, as flores garantiram um modo bastante eficiente na reprodução sexuada, que é o processo de polinização. Beleza? Que pode acontecer por meio do vento, né? Como também acontece nas gimnospermas, e pode também acontecer através de animais, insetos polinizadores, como insetos, pássaros e morcegos. Por quê? Porque as flores, gente, são estruturas bem atrativas, que conseguem atrair esses agentes polinizadores. Tranquilo? E como é que essas flores conseguem atrair? As flores verdadeiras, por exemplo, gente, podem apresentar sépalas e pétalas, né, que dão aí um aspecto bem bonito. Existem flores de cores variadas, mas não somente esse atrativo vem através das cores das sépalas ou das pétalas, mas também através de glândulas do tipo osmóforos ou nectários. Gente, os osmóforos são algumas glândulas que estão presentes em certos tipos de flores que produzem substâncias voláteis, que dão o perfume das flores.
certo? Então, esse perfume, ele significa um critério atrativo a mais para os agentes polinizadores. E os nectários serão glândulas produtoras de néctar, também um atrativo para os agentes polinizadores. Então, você percebe o quão importante as flores são para a perpetuação das angiospermas. Ok? As flores, gente, podem ser monóclinas ou díclinas. Lembra que eu disse que a flor é a estrutura que guarda os órgãos reprodutores das angiospermas? Então, se a flor apresentar ambos os órgãos reprodutores, masculino e feminino, elas serão chamadas de monóclinas, certo? E se essa flor apresentar apenas um dos órgãos reprodutores, você vai chamar essa flor de díclina, certo? Díclina, porque você vai ter apenas um dos órgãos reprodutores. Tranquilo? E qual que é a importância dos frutos? O fruto ele vai guardar a semente, né, gente? Então ele garante eficiência na proteção, ok? E na dispersão das sementes. Com isso, ocorre grande eficiência na dispersão dessas plantas no ambiente terrestre. É por isso que, com esses mecanismos de polinização e de dispersão das sementes, que as angiospermas conseguiram se adaptar a tantos ambientes, certo? Então, essas sementes podem ser dispersas pelo vento, pela água, por animais, ok? Que se alimentam, né, de frutos dispersando as sementes, ou às vezes que grudam até no próprio corpo, sendo levado a distâncias enormes, por exemplo. Então, são algumas formas aí que nós temos de dispersão dessas sementes. Beleza? Para frente. Uma outra característica das angiospermas, gente, que acredito que vocês lembrem desse conceito, porque eu já falei várias vezes em aulas presenciais. Olha só, as angiospermas apresentam alternância de gerações, ou seja, no mesmo ciclo de vida, né, as angiospermas elas alternam entre a geração esporofítica, que é a geração diploide, né? Por isso que eu coloquei aqui 2N, e a geração gametofítica, que é a geração haploide, N. Então, ocorre, gente, essa alternância de gerações entre a geração esporofítica e a geração gametofítica, certo? Mas as angiospermas, né, gente, possuem aí a geração esporofítica, diploide, predominante e independente da geração gametofítica, certo? Representando aí um alto grau de complexidade desse grupo. Uma outra característica das angiospermas, a fecundação desse grupo de plantas, gente, é chamado de sifonógama. Vixe, professor, não lembro, mas também falei em sala de aula. O que é uma fecundação sifonógama? É uma fecundação que não depende mais da água, e sim da formação do tubo polínico. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente viu, quando estudamos briófitas e pteridófitas, que esses dois grupos de plantas dependiam da água para o processo de reprodução, certo? Nas angiospermas nós não vamos ter isso, certo? Porque os núcleos espermáticos masculinos vão chegar até o gameta feminino não dependendo da água, mas sim da formação de um tubo, o chamado tubo polínico, certo? Então o grão de pólen, quando ele chega próximo ali à estrutura reprodutora feminina, ele vai germinar dando origem ao tubo polínico. Então, esse tipo de fecundação é chamada de fecundação sifonógama. Tranquilinho? Da frente. Em relação à reprodução, olha que interessante. As angiospermas, elas podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. Mais uma vez, explicando para vocês, a reprodução assexuada, ela não exige troca de gametas, não ocorre troca de gametas na reprodução assexuada, beleza? Então, as plantas, elas se reproduzem assexuadamente através do processo natural, olha só, chamado de propagação vegetativa. Então, gente, a propagação vegetativa é um processo natural, certo? Que depende, por exemplo, do desenvolvimento de gemas.
Professor, o que são gemas? Gemas são algumas regiões que estão presentes na planta que são formadas por tecidos meristemáticos. Professor, o que é um tecido meristemático? Mais na frente nós vamos ver isso em aulas posteriores, mas o tecido meristemático é um tecido que possui células indiferenciadas e com alto poder de multiplicação. Então, as gemas podem dar origem, gente, a vários outros tecidos. Beleza? Então, nós temos gemas espalhadas por diversas partes da planta, em raízes, caules, folhas. Então, a gema pode dar origem a novos ramos, a novas folhas, a novas raízes, certo? Então, esse processo de propagação vegetativa é um processo natural, tranquilo? De reprodução assexuada. Agora, o que acontece é que o ser humano consegue se apropriar da propagação vegetativa e utilizá-la de um modo artificial. Como assim? Pronto, ó. Nós temos alguns tipos de propagação vegetativa. Primeiro tipo, chamado de alporquia. Olha só que interessante, gente. Na alporquia, o que acontece? Você faz um cortezinho aqui, ó, uma espécie de anel, retirando a casca do caule, até chegar, por exemplo, gente, nos vasos condutores de seiva. Beleza? Quando você faz isso, começa a extravasar a seiva elaborada e vários hormônios vegetais. Em seguida, você adiciona uma espécie de tecido ou até mesmo um saco plástico com terra, você veda e com o tempo, o que vai acontecer? Olha só, que interessante. Vai se desenvolver várias raízes. Aí você corta essa mudinha e planta, né? E multiplica em vários jarros, por exemplo. Então, esse processo você vai chamar de alporquia. É um processo de propagação vegetativa por alporquia. Tranquilo? De novo, isso só acontece pela presença de gemas, tecidos que têm um alto poder de multiplicação. Nós também temos um tipo de propagação vegetativa chamada de mergulhia. É bem parecido, só que você vai pegar um ramo, um caulezinho, né, já enraizado, uma região dele você vai adicionar terra e vai esperar que essa região que você adicionou terra finque raízes. Quando as raízes crescerem, você corta e você tem aqui, ó, uma nova muda, tranquilo? Então, esse processo aqui é chamado de mergulhia. E, para finalizar, gente, nós temos um processo de propagação vegetativa chamado de enxertia. O nome é enxerto por quê? Porque você vai enxertar um tecido de uma espécie em outra espécie. Ou seja, na enxertia, você tem a união de tecidos que geralmente ocorrem entre espécies diferentes. Certo? O método mais conhecido de enxertia é esse aqui, ó, enxertia por garfagem. Então, ó, você retira o ramo de uma espécie, certo? E enxerta, por exemplo, em uma raiz, né, em uma região já enraizada de uma outra espécie. O enxerto você vai chamar de cavaleiro, certo? E o porta-enxerto você chama de cavalo. Tranquilo? O enxerto, a partezinha de cima, ela vai propagar as características que são requeridas, né? As características que você quer, através do desenvolvimento dos frutos. E a parte de baixo vai ser responsável por conter as raízes, né? Por fornecer os nutrientes. Tranquilo? Então, esse processo é chamado de enxertia. Enxertia por garfagem. Tranquilo? De novo, só é possível graças à presença das gemas. Ok? Para finalizar, nós também temos o processo de reprodução sexuada. Nesse caso aqui, vai existir a troca de gametas. As estruturas que participam desse tipo de reprodução, gente, são as flores. Por quê? Porque são nas flores que a gente encontra os órgãos reprodutores que vão produzir esses gametas. Né? Se forem flores monóclinas, você vai ter os órgãos reprodutores que vão produzir os gametas masculinos e gametas femininos. As flores, gente, são divididas em 3 partes. Você tem o pedúnculo,
o receptáculo e os verticilos florais. O pedúnculo, ó, que também é chamado de pedicelo, é essa estruturazinha aqui, ó, tá vendo? De verde. Ela que é responsável por fixar a flor nos ramos, ok? É o pedúnculo. Aí você tem o receptáculo, que é essa região aqui, ó, é a base da flor, que vai agregar, que vai suportar os verticilos florais. O que são os verticilos florais? Você tem o gineceu, que é o sistema reprodutor feminino. Você tem o androceu, que é o sistema reprodutor masculino, certo? Que são os verticilos florais férteis. E você tem os verticilos florais estéreis, que são as pétalas e as sépalas. Tranquilo? Então, guardem bem esses nomes, verticilos florais. Você tem o gineceu, androceu, as pétalas e as sépalas. Tranquilo? Para frente. Então, o que a gente tem que saber mais? O conjunto de sépalas, né? Elas são geralmente verdes. A gente chama de cálice. Tá aqui as sépalas, ó. A sépala, gente, é aquelas folhinhas pequenas abaixo das pétalas. Beleza? Tá aqui no desenho, ó. Um conjunto de sépalas a gente chama de cálice. Já aquelas folhazinhas diferenciadas, coloridas, exuberantes, você vai chamar de pétalas. Um conjunto de pétalas de uma flor a gente chama de corola. Então, cálice é um conjunto de sépalas, são geralmente verdes, e corola é um conjunto de pétalas, que podem ter os mais variados tipos de cores. O androceu, gente, é o sistema reprodutor masculino formado pelos estames. Tá bem aqui, ó. Olha no meu desenho. Você tem aqui os estames. Nessa imagem aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 estames, certo? O estame tem duas partes. O estame tem a extremidadezinha, que você vai chamar de antera, e você tem o filamentozinho que prende a antera, que você vai chamar de filete. Então, um conjunto de estames você vai chamar de androceu, ok? Que é o sistema reprodutor masculino. Já o sistema reprodutor feminino você vai chamar de gineceu ou ainda de pistilo, certo? Então, ó, o pistilo ou gineceu é essa estruturazinha que fica bem no meio. Tem flor que tem só um gineceu, só um pistilo. Tem flor que tem mais de um. Mas, geralmente, quando a flor apresenta mais de um pistilo, esses pistilos são fundidos. São fundidos uns aos outros. Tranquilo? Olha só, um pistilo tem 3 partes. Essa extremidadezinha de cima, por onde vai entrar o grão de pólen, você chama de estigma. Você tem essa hastezinha aqui, que sustenta o estigma, chamada de estilete. E lá no final, ó, guardando os óvulos e a osfera, nós temos o ovário. Então, o pistilo ou gineceu é formado pelo estigma, estilete e pelo ovário. Então, gente, essas estruturas aqui são os verticilos florais. O cálice e a corola são os verticilos florais estéreis. Por quê, professor? Porque não estão relacionados aos processos reprodutivos. Mas o androceu e o gineceu são chamados de verticilos florais férteis, porque estão relacionados aos processos reprodutivos. Tranquilo? Então, olha só. As sépalas e as pétalas são folhas modificadas e estéreis, como eu já disse, né? Quando a sépala é diferente da pétala, você vai chamar essa estrutura de perianto, certo? Então, tem flor que a pétala é toda colorida e as sépalas são verdinhas. Então, nesse caso, você tem um perianto. Mas pode ser que sejam todas iguais, certo? Pode ser, a sépala pode ser igual à pétala. Nesse caso, você não vai chamar de perianto, você vai chamar de perigônio. E cada estrutura, você não vai mais chamar de sépala ou pétala, você vai chamar de tépalas. Olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, você tem um perianto, aqui o perianto, ó, em que as pétalas na cor roxa, né, é diferente das sépalas na cor verde. Agora, quando você vem aqui, ó, nesse caso aqui, né, ó,
você chama de perianto. A pétala roxa é diferente da sépala verde. No segundo caso, se você observar, todas as pétalas e sépalas são das mesmas cores, amarelo. Então, você não tem sépala e pétala, você tem tépalas. Então, aqui nós temos um perigônio. Tranquilo? Gente, eu sei que são muitos nomes, são muitos conceitos, mas aí vocês vão dando uma lida no capítulo. E o bom de assistir vídeo aula é que você volta, né? Então, se você não entender, eu vou explicar para você de novo. É só você voltar ao vídeo. Tranquilo? Aí, para finalizar, né? Falamos das sépalas e das pétalas. Aí nós temos o estame e o pistilo. O estame forma o androceu, o sistema reprodutor masculino, e o pistilo forma o gineceu, que é o sistema reprodutor feminino. Também são folhas modificadas que produzem os elementos responsáveis pela reprodução sexuada, que são os gametas, né, gente? Então, olha só, nós temos aqui o estame, você tem, ó, o filete, que é a estruturazinha que vai segurar, que vai suportar a extremidade, que é a antera. A antera, gente, se você observar, é formada por duas partezinhas, duas espécies de lóbulos. Você vai dizer que a antera é bilobulada, certo? Esses lóbulos, eles são conectados por uma estrutura chamada de conectivo, certo? Então, esses aqui são os estames. Uma flor pode ter vários estames, por exemplo, certo? Desse lado, você tem o gineceu, ou pistilo, né? Novamente, ó, você tem aqui o estigma, que é a extremidade. Bem aqui você tem o estilete, que é a hastezinha. E bem aqui você tem o ovário, que guarda os óvulos. Tranquilo? Aí uma flor, como eu já disse, pode ter só um pistilo, ou pode ter vários pistilos fundidos. Tranquilo, gente? Esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver as características reprodutivas e o ciclo de vida das angiospermas. Gente, espero que vocês tenham gostado, ok? Tenham entendido tudo e fiquem com Deus. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro.